Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Eu vim gravar esse vídeo rapidinho para vocês, referente onde eu tive um insight sobre emoções reprimidas engordam. Por que eu cheguei a essa questão, né? Eu sei que muitos psicólogos, terapeutas, muitas vezes até orientam as pessoas sobre isso, porém, muitos não dão crédito, né? Não acreditam nessa questão de que o emocional, o, o espiritual, a nossa energia afeta o nosso corpo físico, né? É um processo que começa de dentro para fora, então até manifestar no físico é porque lá dentro o espiritual, o energético, outros corpos já estão doentes. Então, o que acontece? Eu entrei num estado, né, num processo de autoconhecimento, e quando nós entramos nesse tipo de processo, passamos por algumas curas, isso é inevitável. E quando a gente passa por algumas curas, muitas delas vão doer mais ainda no início, para depois serem curadas, né? Então, em algumas áreas, eu reconhecia realmente que tinha obtido algum tipo de sucesso, algum crescimento, estava bem. Porém, internamente, eu sentia a falta de algumas coisas de como eu era, sabe? E não é um apego ao que eu era no passado. Não, era sobre a minha energia, a alegria, o brilho, a autenticidade que eu tinha e que, embora eu me esforçasse para ver isso no meu dia a dia, eu não via em muitas áreas. E o que acontece? Desde 2020 eu sempre tive um perfil de ser magrinha, a família também, as pessoas são magras. E aí eu comecei num processo que eu fui engordando desde 2020, cada vez eu fui engordando mais. Eu sempre tive uma rotina de academia, né? Pelo menos de 4 a 5 vezes ir na academia. Como eu já estava em busca de saber o que estava acontecendo, porque eu me preocupo com a minha saúde, então eu fui fazer uma bateria de exames de rotina para saber como que estava, os hormônios, como que estava o fígado, como que estava tudo. E aí, nesse meio período, eu já aproveitei para iniciar uma dieta, cortei certas coisas que eu realmente sabia que não fazia bem. Já estava numa dieta, permanecia na academia, aumentei muito o meu consumo de água, quase eu não tomava água, então aumentei, passei a tomar 3 litros de água. E ainda assim, não reduzia 1 grama. Não reduzia nem 1 grama sequer. E aí eu comecei a me questionar, né? O que será que está acontecendo? E nesse processo de cura, eu olhei para esse meu lado, falei, o que aconteceu que eu não me reconheço em algumas situações? Cadê a minha autenticidade? E aí eu comecei a buscar uma série de situações que eu havia passado, e todas essas situações eu acabei cedendo demais para não brigar, tentando olhar sempre o lado do outro, para o outro não se machucar, para o outro não se sentir mal. Algumas situações aconteceu que, se fosse há um tempo atrás, eu teria estourado, brigado com todo mundo. E não, eu acabei ficando muito na minha, até demais, e não impondo aquilo que eu achava, não falando, não expressando, não colocando para fora. E aí, um certo dia eu acordei e eu entendi que realmente eu tinha que acordar, que eu deveria voltar a buscar a minha essência. Então, aquilo foi um estalo que me deu na minha mente, onde parece que de dentro de mim eu escutava uma voz dizendo: invoca o teu poder de onde quer que ele esteja para voltar para você. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu invoco minhas forças, minhas energias, de onde que elas foram parar, eu invoco todas elas de volta. E por incrível que pareça, eu me fiz a pergunta: Eline, o que você quer? O que você quer
para a sua vida. Porque muitas situações da minha vida eu tomei decisões pensando, isso vai ser melhor para os meus filhos, isso vai ser melhor para minha mãe, isso aqui é mais o que a sociedade espera que eu seja, a igreja. E assim, só que não era o meu eu verdadeiro, não era a minha essência, não era aquilo que eu queria. E aí, nesse contexto, eu falei, mas por quê? Por que que eu me encolhi tanto? Porque o externo faz isso com a gente. A sociedade faz isso com a gente. Faz com que a gente se encolha, com que a gente reprima aquilo que é mais verdadeiro em nós, para que nós possamos caber numa caixinha. Hoje, principalmente, nessa geração que a gente vive, tão de internet, tão de mostrar que pode, que faz, que acontece, que tem. Muitas das vezes as pessoas esquecem que a vida ela é muito simples. E o simples encanta, porque nos deixa leve, nos mostra realmente para o mundo quem nós somos, sem o medo do julgamento, sem o medo de ser estranho. E assim, é muito engraçado porque talvez muitos de vocês vão se reconhecer nisso. Estranho eu sempre fui a estranha da família, eu sempre fui estranha para algumas pessoas. E daí? E daí ser estranha? Porque eu gosto dos meus momentos de solitude, eu gosto de observar as pessoas sem julgamento, mas observar no intuito de entender por que fulano será que agiu assim, por que eu mesma agi assim em certas situações. Isso é algo de mim que eu sempre gostei, né? E, e aí foi quando eu falei, não, eu invoco o meu poder de onde quer que ele foi parar, as minhas energias, o meu eu verdadeiro, a minha essência. E aí nesse momento, a partir dessa data que eu falei isso pra mim, eu estava com 73 quilos. Né? Eu sempre fui da fase ali dos 50 e pouquinhos. O máximo quando eu tava gordinha, assim, 62, 63. Eu tava com 73 quilos, fazendo dieta, fazendo academia, tomando água, os exames tudo ok. Porém, em 2 semanas, eu comecei a perder peso. A perder peso, que assim, eu não fui na balança, mas eu tava vendo as minhas roupas, as medidas estavam absurdas de diferente. As calças ficando muito largas. O meu humor melhorou. Eu tava me sentindo mais leve num sentido assim. Me adaptando de novo àquilo que eu era, né? Eu gostaria de deixar bem claro que não é para ninguém ouvir o vídeo e ficar neurótico. Tem pessoas que têm um perfil sim, mais gordinho. Tem pessoas que têm um perfil já genético e também corporal, de ser um pouco mais forte. Nada contra. Eu acredito muito que as pessoas têm que ser o que são, cuidar da saúde, que é o principal, e se você está saudável e você é um pouco mais fortinho, fofinho, não tem problema nenhum. O problema é você descuidar da sua saúde, chutar o pau da barraca e fazer as coisas de qualquer jeito. Mas se você está se cuidando, você está se importando com você, não importa o que diz a balança. E aí o que aconteceu? Eu me vi em 2 semanas de 73 quilos, eu passei para 69 quilos. E aí ontem eu tava pensando e eu tive esse insight. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque eu conheço muitas pessoas que já relataram, né, que passaram por um processo de autocura e tiveram essa diferença. Por quê? Porque na verdade o nosso organismo ele espelha a partir do momento que você decide resgatar a sua essência, tudo aquilo que não é a sua essência, ele espelhe de alguma forma, através de repente de você perder peso, através de você se tornar uma pessoa mais leve, mais alegre, né? Não ficar com aquela cara carrancuda. Então, assim, é muito importante que nós venhamos olhar para nós mesmos, não deixar que a sociedade, não deixar que a nossa família,
não deixar que o pensamento dos outros, aquilo que os outros moldaram para que a gente se encaixasse dentro, que venha nos diminuir. É muito importante a gente manter a nossa essência, porque a nossa vida, ela só faz diferença no mundo a partir do momento que nós somos quem nós somos, em essência. Pessoal, e assim, no meu processo de autoconhecimento, quando eu me volto para as curas, para aquilo que eu preciso curar, eu separo por etapas, por áreas, né, digamos assim, para que seja bem trabalhado e que de fato eu consiga identificar ali os padrões. Quando eu cheguei a essa conclusão, né, que é o título desse vídeo, As Emoções Reprimidas que Engordam, eu estava iniciando exatamente a cura do meu auto-amor e relacionamentos. Então, olhar para dentro de mim, identificar os padrões repetitivos, identificar as minhas dores com relação ao meu auto-amor e a alguns relacionamentos que eu tive. Então, fazer as limpezas através de trabalhos energéticos, práticas energéticas, através de meditação. E foi então que eu me percebi nesse cenário, onde ao trabalhar, ao buscar de volta a minha essência, ocorreu esse fato de eu começar a perder peso, algo que eu já estava perseguindo há praticamente 2 anos e pouco, sem nenhum resultado. E aí eu apenas comecei a trabalhar a cura. Então, assim, é muito importante que a gente se avalie. Espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas, né? Que se identifique também, que identifique que após passar por uma situação, de repente, emocional, impactante, muito forte, foi onde percebeu esse ganho de peso e tá tendo uma dificuldade muito grande, mesmo regrando, mesmo fazendo uma dieta, mesmo fazendo seus exames e estando tudo ok, para que você venha olhar para dentro de si realmente, ser sincero com você, porque talvez você até identificou sim já que sim tem uma causa emocional na sua questão também, porém você reprime aquilo, você joga para baixo do tapete, você não quer tratar, não quer olhar para aquilo neste momento, porque pode te levar a ter que tomar algumas decisões que você não está preparado ou não se sente preparado para tomar. Só que é muito importante, uma vez que você se volta para o autoconhecimento, você tem que ter ciência que vão vir decisões na sua vida que você vai ter que tomar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja cortar alguém da sua caminhada, dos seus relacionamentos, das amizades, trabalho, ou até mesmo mudanças que você precisa fazer na sua rotina, escolhas que você precisa fazer de uma outra forma, mas tudo isso pode ter certeza que vai valer muito a pena, porque você vai resgatar a sua essência e você vai passar a viver muito melhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas. Se você se identificou com esse assunto, se você se identifica com a minha energia, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Espero que fiquem bem.